Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa Renove-se aqui no canal Cron TV. E hoje nós temos uma convidada especial e um tema mais que especial que muita gente não conhece e é que é lindo esse trabalho. Mas antes eu vou pedir já para vocês curtirem, compartilharem, ativem os sininhos aí para que vocês possam receber mais e mais conteúdos aqui no canal, joia? Bom, hoje nós estamos com a Gláucia Ferreira de Paula. Boa noite, Gláucia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. Muita gratidão pelo convite. A gratidão é minha. Muito Olha, eu estou prazer em paquerando poder a estar Gláucia para trazer aqui para o canal faz tempo. Porque ela trabalha com um tema muito diferente, muito lindo. E assim, trabalha com um animal que eu sou apaixonada, sabia? Adoro cavalo. Mas assim, os cavalos são encantadores. Eles são, não são? Olha, São. Eu sou suspeita, né, Cris? Sou suspeita. Eu imagino. Mas você sabe que eu assisti todas as temporadas de Heartland? É lindo, né? Não é lindo? Aquela conexão com os cavalos? É lindo, é lindo. É lindo. Então, mas já que a gente já falou de cavalos, nós vamos falar sobre constelação familiar assistida por cavalo. Mas antes, eu vou pedir para a Gláucia se apresentar, porque é a primeira vez que ela está aqui com a gente. Quem é a Gláucia? A Gláucia é uma buscadora, sempre, né? Eu trabalho na área do holístico, né, há 15 anos, mas assim, os cavalos sempre fizeram parte da minha vida. E no transcorrer da minha história, dentro da busca pelo autoconhecimento e depois do trabalho em si com o holístico, eu tive essa oportunidade, né, de agregar algumas ferramentas como a visão holística, né? A Kundalini Yoga, que é uma yoga de consciência que eu trabalho também, o xamanismo, que sempre fez parte também da minha vida, assim, na minha busca pelo autoconhecimento, e depois, para reunir tudo, os cavalos, que já estavam na minha vida desde sempre. Então, hoje, assim, eu sou muito grata, né, por poder desenvolver esse trabalho, porque juntamente com a visão sistêmica, que são as constelações, né, que também faz parte do holístico, foi assim, para mim foi uma coroação, né? Que lindo. E esse trabalho tem sido maravilhoso, assim, só gratidão mesmo. Que legal. E o que é o SIC, né? A saúde integrada com cavalos. Saúde integral com cavalos, exatamente. O SIC é justamente isso, essa fusão, é a denominação que eu cheguei, né, para colocar, porque às vezes a gente fala assim, eu constelo com cavalos. Ok, então você usa somente a constelação, a visão sistêmica para trabalhar com cavalos. No meu caso, assim, eu digo que eu faço uma sessão de SIC. Certo. Por quê? Porque nessa sessão eu uso todas as ferramentas que eu sinto que são necessárias para aquele momento, né? E essa sessão pode ser feita de forma individual, onde eu trabalho, eu, o cliente e toda a manada, ali eu trabalho com 10 cavalos, né, dentro de um espaço, ou de uma forma grupal, né? Na forma grupal eu faço uma vez por mês esses encontros, onde a gente passa uma tarde toda, trabalhando por etapas, né, abrindo espaços, e é maravilhoso, os cavalos o tempo todo estão trabalhando ali junto, então é muito, muito curador mesmo, assim, maravilhoso. Eu gosto muito da constelação familiar, né? Todo o movimento sistêmico, o campo morfogenético da constelação, eu acho maravilhoso. Impressionante. Exatamente, é isso que acontece. E assim, se a gente já sente o campo, como que o cavalo entra nesse campo? Como que é esse movimento com o cavalo? Que eu estou assim chocada. Então vamos lá, vou passar assim de uma forma bem, bem breve, né? Os cavalos acompanham o desenvolvimento da humanidade desde sempre. Sim. Né? Eles fizeram parte em todo o processo de desenvolvimento da humanidade. A gente não explica por quê, mas essa afinidade, esse conjunto, né? Essa troca, né? Do ser cavalo com o ser humano vem vindo desde sempre, mesmo porque eles estão no planeta muito antes que a gente. Uhum. Né? Então, o que aconteceu? O ser humano observou, né,
agora, depois desse boom, né, dessa busca pelo autoconhecimento, quando a gente tem, por exemplo, assim, para quem tem, por exemplo, gatinhos, cachorros, né, normalmente os mamíferos, né, muito próximos da gente, a gente consegue observar que existe essa interação que vai além do nosso cérebro, do nosso entendimento a nível físico somente, né? Vai além. E o cavalo é a mesma coisa. E o que aconteceu? Observou-se que as 3 ordens, né, que são a base das constelações, pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre o dar e o receber, né, existem naturalmente em uma manada. Então, o que acontece? Quando a gente abre um campo e a gente adentra aquele espaço, abre um campo para as constelações, o que acontece? Eles vão fazer de tudo, porque essas 3 ordens, naturalmente, elas existem. Quando eles estão bem entre eles, tem lá todas essas ordens de uma forma muito equilibrada. Quando a gente adentra o campo, o que acontece? Eles começam a nos observar e fazer uma leitura, né? Porque eles não têm o raciocínio, mas eles são sencientes. E aí, o que acontece? Eles trabalham através dos neurônios espelho. Uau! Né? Que é o que acontece com também os nossos animais de estimação. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente adentra, eles vão fazer de tudo para que tudo que eles perceberem que não está numa boa frequência, que não está em equilíbrio, né? Eles vão fazer de tudo para equilibrar. Tá. Então, o que acontece? A gente começa essa leitura, no caso deles, é feita assim num nível físico, a partir da nossa gestualística, do som da nossa voz, da forma como a gente adentra aquele espaço, chama atenção, eles já percebem de imediato. Então, leitura física. Psicofísica, por que psicofísica? Porque a frequência que a gente emite dentro dessa questão dos neurônios espelho. Eles percebem o que é irradiado a partir da nossa frequência cardíaca. Entende? E naturalmente eles começam a quê? A demonstrar. Porque eles simplesmente estão abertos para nos ajudar. Eles sabem o que eles estão fazendo muito mais do que eu, como facilitadora, às vezes. Eu digo que que mais aprende sou eu. Porque a partir do momento que eu adentro ali, eu entrego totalmente para eles, né? E depois eles continuam essa leitura a nível sistêmico. Por quê? Assim como a gente pode abrir, já houve constelações assim, por exemplo, que mesmo lá no Aras, que os cachorros fazem a abertura. Os cachorros? Cachorro, ali todos eles fazem parte. Uau! E aqui na clínica, que eu tenho a clínica, né, aqui na cidade também, também, às vezes o cachorro entrar, que escapa do lugarzinho que está aqui, que eu não deixo eles soltos, mas dá um jeito de escapar, vai lá, eu percebo, eu deixo fazer, porque eu sei que eles estão fazendo e é muito curador, é de imediato, porque não tem essa questão cerebral que faz com que a gente... Ai, será que é? Será que não é? Ai, eu não avalio, até onde é, até onde... Não existe isso. Existe uma pontualidade impressionante. Porque eles não fazem nada para nos agradar e nem para nos desagradar. Eles simplesmente são. E eles sabem o que eles estão fazendo. Tanto é que lá no Aras é assim, eles fazem a abertura e quando eles mostram, ó, gente, terminou. E eles saem. Eles se viram. Eu nem preciso falar nada, porque o próprio cliente entende. Mesmo uma pessoa que nunca teve contato com cavalos, Cris, nunca teve. Ela sabe exatamente o momento que eles começam a mostrar e o momento que eles dizem, olha, já deu por hoje, é isso aqui. Acabou. E aí impressionante. Assim, eu vou fazer um monte de perguntas porque eu não entendo nada, tá? Com relação ao cavalo. Estou à disposição, estou aqui para isso. Legal. E aí, assim, quando, vamos supor, tem uma questão do campo, né? Na questão individual em grupo, a pessoa tá ali no campo, ela sente o campo e o cavalo vem e trabalha esse campo. É isso? Exatamente. E aí ele chega próximo, como que é esse movimento? Tá, então vamos lá. A pessoa, vou passar de uma forma como acontece uma sessão.
Certo. bom? Como acontece uma sequência, assim, como acontece uma sessão. Eu gosto muito de tirar dúvidas anteriormente, antes da gente entrar em contato com eles, né? Então, eu explico para o cliente como isso acontece, porque é importante. Tem pessoas que já conhecem as constelações, tem pessoas que chegam ali e falam, olha, eu sei que eu tenho que estar aqui, mas eu nem imagino como eu nunca tive nem contato com um cavalo, mas eu tive ótimas referências, então eu estou aqui. Ok, é isso que eu preciso. Né? Então, eu explico mais ou menos como funciona. A gente entra no espaço onde eles estão. Ali dentro, eles já começam a observar. Eu faço uma abertura, né? Quando a pessoa traz um tema direcionado, como você está perguntando, traz um tema, a gente vai trabalhar esse tema. E quando a pessoa chega ali e fala assim, olha, eu sei que eu devo estar aqui, mas eu não tenho um tema específico. Eles fazem a mesma leitura, Cris. Uau. Mesma leitura. Porque, como nas constelações tradicionais, às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, eu vim aqui para constelar a dor no dedo. Né? Vim aqui para constelar minha mãe. Sei lá, eu tenho uma relação difícil, coisa e tal. Eu vim aqui para olhar para tal coisa. E quando a gente abre o campo, a gente observa que aquela questão era praticamente nada. Sim, sim, exato. Né? E lá com eles é a mesma coisa. Tudo que tiver conteúdo para ser visto, que eles perceberem dentro dessa leitura que eles fazem, tudo que tem conteúdo para ser visto, eles mostram. Então, as pessoas às vezes falam assim, cara, eu nem me lembrava mais disso, né? Não me lembrava mesmo. E de repente, vem. Como isso é mostrado? Né? Como isso vem através dos insights, vem através das questões físicas, porque às vezes no movimento deles, o nosso corpo, a gente percebe claramente uma mudança na energia do próprio corpo físico. Né? Então, é onde eu faço esse complemento de alguma forma, quando eu sinto essa necessidade, por exemplo, de fazer um canto. Né? Às vezes eu faço um canto, eu uso instrumento de poder quando existe essa necessidade. Os cavalos, às vezes, eles estão mais longe, né? Porque a leitura que eles fazem é a nível individual. Por exemplo, às vezes, um cavalo se aproxima de você, né? Se aproxima do cliente, e o cliente já percebe que ele já está dizendo alguma coisa. Então, ele diz de que forma? Através dos olhos, as orelhas, o rabo, a forma com que ele se coloca naquele momento. Às vezes ele mostra um cansaço, às vezes ele saliva, né? Às vezes ele chora. Acontece também. Acontece. O cavalo chora. A pessoa começa lá a pingar, tipo, como é que pode isso? Né? E aí a pessoa começa a sentir no nível físico, energético, emocional, mental, espiritual. Ela vai percebendo que é como se fosse abrindo. Aí eu uso, às vezes, quando existe essa necessidade, algumas respirações do yoga, né? Isso tudo, o próprio campo ele vai direcionando. Aí acontece lá que, de repente, tem 3, 4 cavalos que começam a fazer um movimento entre eles. A pessoa olha e fala, nossa, mas aquilo ali é o que acontece na minha casa. Aquilo ali é o que move, o que me trouxe até aqui. Uau. E a partir do momento que ela reconhece, é como se ela fosse mudando as chavinhas internas, como acontece numa constelação grupal, por exemplo, com pessoas. Sim. Né? As chavinhas vão sendo mudadas. Mas como eles são muito pontuais, isso acontece de uma forma muito rápida. Né? E as coisas vão se encaixando. Então, eles vão mostrando, de repente, o que a pessoa trouxe. Mas para chegar, às vezes, na questão que ela trouxe, eles passam por muitas questões que ela nem sabia que ainda existia ali dentro dela e que tinha que ser resolvido, que tinha que ser olhada, que tinha que ser incluída, que tinha que ter tido uma tomada de consciência naquele momento, para que aquilo que ela trouxe houvesse uma resolução. A constelação é bem isso, né? É o que você falou. Às vezes a gente vai constelar uma coisa e sai completamente outra, que tudo bem, que tá interligado, tem um porquê, mas aí você fala assim, gente do céu. E é interessante porque, assim, participar de uma constelação, né? Eu acho até mais legal do que constelar. É lógico, porque a gente também recebe Lógico, com certeza. Mas entender o campo
né, de uma forma totalmente consciente, né, é muito interessante. Eu imagino que o cavalo. Eu já falei para você, deixa acabar essa pandemia, eu vou aí que eu quero Ai, ver isso, vou ter muito prazer, com certeza. porque deve ser a coisa mais linda. Agora, o cavalo, ele traz essa abordagem terapêutica cavalo, ou ele tem essa questão do xamanismo pela questão origem, né, do cavalo? Então, Cris, essa questão do xamanismo, o xamanismo é um religare, né? Por exemplo, assim, que nem no meu caso, lá onde eu trabalho. A gente trabalha embaixo de um bosque, né? Ali eu tenho jabuticabeiras, eu tenho jaca, eu tenho genipapos, a gente tem siriguela, a gente tem tamarindo, e são árvores muito antigas, entende? Por exemplo, as jabuticabeiras, elas têm lá uns 60 anos ou mais, eu acho, as jabuticabeiras. Então, quer dizer, ali eu sempre digo para as pessoas, olha, aqui tudo que acontece, tudo que te chamar atenção, está fazendo parte. Porque às vezes, já aconteceu algumas vezes, por exemplo, a gente tá trabalhando ali e de repente vem uma borboleta e senta no cliente, senta na mão, senta no ombro. Isso não é muito comum. Vem o beija-flor, para na frente do cliente e começa a ficar ali cantando, a pessoa, como assim? Né? Como assim? Aí um pássaro, de repente vem aquele silêncio, sabe? Às vezes quando tudo para, parece que o mundo parou. Aí vem um pássaro e começa a cantar. Cantar, e parece que o cliente, assim, ele adentra uma outra dimensão, né? E quando ele respira, algo mudou, né? Uma formiga que passa, eu tive, o ano passado eu constelei, assim, um cliente que eu achei muito interessante. As formigas estavam, né, nessa época começa a chover, um pouquinho antes, e elas buscam comida, né? E ali eu não costumo usar veneno para nada, né? A gente tem muito respeito por tudo. Então, elas era uma carreira de saúvas, e todo mundo fica impressionado porque elas estão ali há muito tempo e elas não picam. As pessoas falam assim, mas como tem hora que a gente pisa aqui, elas estão andando e elas não picam, e realmente, ninguém nunca reclamou de uma picada de saúva ali. E tinham caído as sementes de tamarindo, e as sementes estavam brotando, então elas pegavam aquele brotinho e levavam lá para a casinha delas. E esse cliente foi constelar. Bom, abrimos a constelação, tudo lindo, maravilhoso. De repente, ele olhou para o chão e ele começou a ver aquele movimento das saúvas e as sementes que brotavam. Ele se sentou no chão, na terra, e foi fazer o trabalho dele. Daquele jeito. Os cavalos vieram, ficaram ao entorno dele, ele sentado como uma criança. Me arrepia. Entende? Por isso que eu digo para você, é tudo muito forte. Ele sentado, era uma criança, sentada. Aí ele começou a brincar na terra, aí ele tirou uma sementinha daquela, que estava ali, que tinha brotado, colocou na palma das mãos e ficou. Ele viajou naquele momento. Eu não sei quanto tempo isso durou. Eu simplesmente fiquei assistindo. Eu fiquei assistindo porque eu não tinha o que fazer. Foi um movimento dele lindo demais. E que vai muito além de mim. Entende? Por isso que eu digo para você. Vai muito além de mim. Né? E quando ele terminou o processo dele, ele levantou, quis compartilhar algumas coisas, né? Compartilhou, ok. Os cavalos olharam. Quando ele levantou, ele olhou para os cavalos olharam para ele, o cavalo tipo assim, ok, tá tudo resolvido. Se viraram e foram procurar outras coisas. Ele entendeu que tinha terminado a constelação dele ali. E acabou. Encerramos a constelação. Surreal, né? Você entendeu como é que é? Mais ou menos assim. Eu tenho muitos casos, por exemplo, assim, ó, teve uma cliente que veio de longe para constelar, foi muito interessante essa também. Ela tinha uma questão de separação, vivia assim mal há muito tempo, e ela não conseguia, o cara não saía da casa, ela também não, mas eles se davam bem, mas não tinha mais condição de viver como tinha uma criança. Bom, de repente, em algum momento da constelação, veio um beija-flor e começou a cantar no ouvido dela. Parece que tudo parou, só aquele bendito daquele beija-flor. Ele cantava, e eu vi que ela, né? Ela entrou num êxtase assim, que ela fechou os olhos. Ela acho que ela nem sabia que era um beija-flor, mas ele ficou ali
eles giravam em torno dela e cantava, e ela fechou os olhos. E aí me passou assim uma frase. Eu estava do lado dela, né? Os cavalos ali próximos. Me passou uma frase. Diga se ela já viu algum beija-flor em uma gaiola. E eu falei, você já viu algum beija-flor em uma gaiola? Ela fez assim. Quando ela fez assim, mudou a chave, né? No que mudou a chave, eu falei, aquele canto que você estava ouvindo era de um beija-flor. O que aconteceu? Ela foi embora, que ela era de longe, isso foi num sábado que a gente constelou. Quando foi na segunda-feira, ela entrou em contato comigo e disse assim, Glaucia, eu estou assustada. Eu falei, assustada por quê? Porque simplesmente, hoje de manhã, o meu companheiro, né? Não houve uma discussão, não houve absolutamente nada. Ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. E agora eu estou me sentindo um pouco perdida. Uhum. Né? E até hoje, aí depois, obviamente, as coisas foram se acomodando e ela está super bem, entendeu? Eles têm amizade, cuidam bem do filho, outra coisa e tal. Mas assim, resolveu a questão. É nessa simplicidade, né? Porque Bert Hellinger fala, né, que o essencial é simples. Exatamente. Então, ali eu falo, gente, tudo que acontece aqui, né, tudo faz parte. É um vento que sopra, né? É um sol que, de repente, está ali raiando, daí a pouco, Cris, ficou nublado. Aí a pessoa fala assim, nossa, isso tudo é uma linguagem. Isso é xamanismo. Uhum. Entende? Isso é xamanismo. O fogo aceso, os elementais o tempo todo trabalhando, né? Essa é a minha forma de trabalhar. É assim que eu encontrei, né, o meu lugar, entende? Sim. É assim que eu encontrei o meu lugar. E por isso que as coisas acontecem. E as pessoas se beneficiam, porque eu creio assim, que esse é o estar a serviço. Né? Show. E é assim que acontece. Eu até te perguntei sobre o xamanismo, porque assim, Sim. a Sabine Hertzfeld, a Sabine maravilhosa, só gratidão, né? Só gratidão. E ela que me indicou você, num dos momentos, né, que eu fiz o curso da Magical com ela, em um dos momentos ela traz uma música de batida de cavalo, que trabalha a fortíssimo, eu sei qual é. É incrível. Assim, quando eu ouço aquela música, força, traz assim, né? uma coisa boa. Por isso que eu perguntei dos cavalos, justamente por causa dessa batida, né? Exatamente. Gente, como é surreal. É surreal mesmo. Eu vou dizer para você, no xamanismo, os cavalos, os tambores, vou colocar assim, os tambores, que são instrumentos, um dos instrumentos de poder, né? Usados no xamanismo, são chamados de cavalos. Por quê? Porque é o tambor, é o som do tambor que nos alinha com os batimentos da Mãe Terra. E o cavalo, nos 3 mundos do xamanismo, né, que a gente trabalha em três mundos, o que acontece? É o cavalo que leva, é o som do tambor que nos leva, porque o arquétipo do cavalo é muito forte. E é ele que leva o quê? Além da força, para liberdade. Entende? Por isso que, então, quando a gente alinha tudo isso, entendeu? Às vezes um canto, um tambor, com os cavalos, com a natureza, Bom, é muito curador, com certeza. Não, e como você falou, até o próprio arquétipo, né, do cavalo, ele traz... Só de olhar para ele, você já traz uma tranquilidade, uma pureza, né? O olhar dele traz essa pureza. Exatamente. Ele olha na alma, né? Quando você olha para um cavalo e você se abre para ele, Cris, é algo... É o que eu digo para você. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu nunca tive contato com cavalo, né? E essas são as pessoas que às vezes mais facilidade têm. Porque ali o que é pedido para que as coisas aconteçam? Simplesmente que a gente saia do racional, do lógico e abra o coração. É só isso.
Uhum. Então, existem pessoas que são muito racionais, apesar de estarem abertos para ver o que tem que ser visto, né? Porque eu sempre gosto de dizer, olha, você está aberto. Primeira coisa, você está aberto para olhar, né? Porque às vezes o que a gente vê é tudo lindo e maravilhoso, e às vezes não É. né? Então você está aberto, né? Você está aberta realmente. Ah, eu estou. Ok, é isso que eu preciso. E aí chega lá, às vezes a pessoa ela quer, mas ela tem um certo grau de dificuldade, e ela ainda fica muito ali querendo entender tudo. Então, quando eu vou usando essas ferramentas, como eu te disse, para que a pessoa possa estar tendo essa abertura. De um jeito ou de outro, a gente consegue chegar lá. Entende? A gente consegue chegar lá. Existem umas técnicas que eu aprendi de cura e sanação com cavalos, que são um outro formato também, que eu uso justamente para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, né? Em abrir realmente o coração. Então, é um outro formato onde a gente consegue chegar também a um bom lugar, mas que fica mais fácil para as pessoas que são mais racionais conseguirem enxergar também. E é maravilhoso, né? Então eu mesclo, né? De acordo com o que eu vou sentindo no campo, essa coisa toda, a gente vai mesclando e vai desenvolvendo o trabalho juntos. Que legal. Eu já tive a oportunidade de andar a cavalo, né? Porque eu já trabalhei para fazenda e em umas outras situações também. Olha, assim, independente de qualquer... Estar em cima de um cavalo também traz essa liberdade, uma conexão. Parece que você está conectado com Deus. É liberdade. Arquétipo de cavalo é liberdade. É liberdade. Força, liberdade, coragem. Então, agora sim, uma outra pergunta. Tem alguma raça específica de cavalo para trabalhar ou qualquer raça? Cris, não existe uma raça específica, né? Eu trabalho com quarto de milha porque é o que a gente tem disponível, mas não existe uma raça específica. Eu tenho um amigo muito querido, né? O Tiago, que ele tem uma mula, né? E assim, a mula dele trabalha super bem, entendeu? Porque tem pessoas que falam assim, moares não podem trabalhar. Imagina bem, essa mula do Tiago Licheri é uma graça, né? E ela trabalha junto com uma égua, que está com ele há bastante tempo também. Então, o que acontece? Eu, né, ao meu ver, porque ali no meu campo, por exemplo, eu tenho 3 pôneis que trabalham também com a gente lá. Né? Então, o que acontece? O que eu sinto, assim, a importância mesmo do respaldo, o que eles precisam é ter respaldo. Os cavalos precisam se sentir seguros para trabalhar. E essa seguridade, quem passa é o facilitador. Tá. Você entendeu? Porque, assim, como é que eu vou te dizer? Precisa existir essa verdade. Precisa existir essa interação de alma. Uhum. Sabe? Eles precisam estar conectados. Né? E um animal amedrontado, um animal que se sente seguro, um animal que se sente acuado, um animal que ele não vai trabalhar. Não tem como. É como a gente. Uhum. É como a gente, né? Se a gente não estiver bem, se a gente está num ambiente que não é condizente, né? Ou, por exemplo, assim, se eu pego lá 2, 3 cavalos num lugar, 2, 3 no outro, trago, coloco ali e vamos trabalhar. Isso não existe. Isso não existe, né? Se você for procurar, por exemplo, os cavalos selvagens, não é uma manada. Existem várias manadas que compõem uma outra manada. Uhum. Você entendeu? São manadas e micromanadas. Então, existe... Por quê? Existe essa hierarquia, existe pertencimento. Você entendeu como que existe uma ordem que compõe uma outra grande ordem.
né? Então, eles têm que ter essa convivência. Eles precisam saber onde cada um está, onde é o seu lugar dentro daquela manada. Então, quanto mais tempo eles trabalham juntos, por exemplo, assim, determinados cavalos, que nem os meus lá, esses cavalos já fazem 3 anos que estão trabalhando juntos. Então, hoje eu observo, por exemplo, dependendo do tema que o cliente traz, ou que, dependente do tema que o cliente traz, quando a gente abre, né, a sessão, e as coisas começam a discorrer, quase sempre eu sei quem vai finalizar, ou quem vai se aproximar em determinado momento ali para fazer tal cura, ou tal trabalho, ou para mostrar aquilo que precisa ser visto. Entendeu? É como se eles fossem se especializando em determinadas frequências. É muito interessante. Que legal. E isso faz uma sensibilidade imensa, né? Então, é muito doido, assim. Aí você, por exemplo, não tem como, né? Eu acho assim, a gente às vezes a gente faz cursos, a gente busca técnicas, né? É tudo, como toda profissão, né? Como toda profissão. Mas esse lado, né, dessa empatia, desse sentir, isso é o dia a dia, Cris. Isso é o dia a dia, isso é construído. Sim. Entende? Isso é construído. Ninguém vai lá, faz um curso e chega fazendo um trabalho desse. Sabe? Obviamente que todos nós temos capacidades e podemos sim, né? Não é porque eu lido a vida inteira com cavalos que eu vou subestimar uma pessoa que está começando agora. Sim, sim. De forma nenhuma, né? De jeito nenhum. Por quê? Porque as capacidades existem. Mas existe também esse movimento que ele demora para acontecer. Não é mágica. Né? Com certeza. É o dia a dia, né? É o dia a dia, é a experiência, assim como toda profissão, né? Toda profissão. É assim. Legal. E você dá cursos de formação de terapeuta em constelação? Eu não dou cursos de formação. Tá. É algo que ainda eu estou ainda, como é que eu vou dizer? É algo que ainda não me chegou, não me chegou, no sentido de, talvez em algum momento, porque é aquela coisa, a gente aprende e de repente a gente sente essa necessidade de estar passando, né? De estar compartilhando as informações. Mas eu ainda não senti. Tá. Né? Tô te perguntando porque muitas assim, pessoas me perguntam. Porque a gente não vê muita constelação cavalo, né? Não, são pouquíssimos profissionais. Pouquíssimos profissionais aqui na área, né? Assim, aqui no país. Em outros países já existe um movimento maior, assim, na Europa, né? Mas aqui ainda são poucos, né? São poucos, assim. Então, a gente está caminhando, né? Está caminhando. Eu sou muito grata, assim, ao Ômega, né? A Cláudia Vassão, a Eliane Kuhn, Paulo Nilman, né? Também, que acrescenta tanto também nessa área. O pessoal da Argentina, Alpacágua, são mestres, né? São mestres que vieram antes, que tiveram essa coragem, né, também de tá oferecendo, porque isso tudo, eu observo assim como nas constelações, Bert Hellinger dizia, né, o que está finalizado, acabou. Sim. Né, acabou, está terminado. Então, as constelações, elas nunca terminam, porque é um aprendizado contínuo. Esse trabalho, aliado aos cavalos e a essas outras técnicas que eu uso, eu digo assim, porque o SIC é meu, né? Assim, o SIC é algo que eu desenvolvi, sim, né? Que eu criei. Então, poderia sim ser formatado, né? Formatar e passar, entende? Mas por enquanto eu ainda não senti, ainda não senti. Então ali na frente vamos ver como as coisas acontecem. E como que as pessoas te procuram, né? Porque queiram fazer o trabalho com você, aonde você está? Então, eu estou em Bálsamo, né? Numa cidadezinha pequenininha, próxima a São José do Rio Preto.
e estado de São Paulo, né? E assim, muito fácil, eu tenho as redes sociais, né? O Instagram, glaucia.raio-de-luz, lá, faço, eu também Glaucia de Paula no Facebook, e é só entrar em contato, a gente agenda sessões individuais e as grupais também. Eu sempre, as páginas estão sempre sendo atualizadas também, mas estou à disposição para qualquer dúvida, e vou ter assim muito prazer em receber, enfim, é isso. Na descrição do vídeo vai estar todas as redes sociais da Glaucia para vocês entrarem em contato, se informar. Eu, assim que passar liberar mesmo essa pandemia, eu vou e aí que eu quero. Eu vou ter muito prazer. A gente vai gravar alguma coisa assim, ó, ao vivo. Uau, vamos sim. Eu quero presenciar isso. Primeiro porque eu sou apaixonada por cavalo e eu quero realmente passar por essa experiência, porque eu tenho certeza que vai ser além de me ajudar, vai ser assim uma experiência muito, como se diz, inspiradora. Exatamente. Exatamente, com certeza, vou ter muito prazer em te receber. Ah, vou sim. Nós, né? Nós vamos ter. Eu sempre falo assim, gente, minha turma lá. Como é que turma, gente? Você não vai entender a minha turma é a turma dos cavalos, né? É a manada. Porque a gente, às vezes eu falo assim, porque a gente, né? Porque eu coloco muito assim, as coisas a gente vai caminhando e vai observando. Hoje, eu me vejo caminhando com eles. Assim, cada um deles ali tem uma personalidade. Cada um deles é um ser único, assim como eu e como as pessoas que vão buscar esse trabalho. Entende? Uhum. E cada dia eu aprendo muito e vejo a capacidade que eles têm. Porque eu digo assim, que às vezes eu erro, mas eles não erram. Você entendeu? Uhum. Eu, às vezes, não tenho a grandiosidade, às vezes, de perceber alguma questão. Mas eles têm. Né? Então, eu falo, cara, eles ocupam nesse mundo. Talvez eu esteja... a minha função seja de cuidá-los, né? De aqueles que estão ali comigo, diante de uma espécie, sim, né? Desse planeta, assim como todas as outras, que tem o seu lugar. Né? Então, talvez nessa vida, a minha função seja caminhar com eles, porque sempre foi assim, né? Mas hoje vendo de uma outra forma ainda, porque eu já trabalhei com cavalos de todas as formas que você imaginar. Uau. Entendeu? Uhum. E quando eu cheguei a esse lugar, a essa consciência, né? De que hoje a gente caminha juntos, de igual para igual, e aprendendo com essa troca. Então, eu falo assim, que eles têm o mesmo direito que eu. Entende? A gente caminha, a gente está junto. Por isso que eu falo assim, minha turma lá. Que lindo. Porque é muito isso, né? Lindo. Porque é assim. E a gente se une para estar a serviço. Para estar a serviço da vida. Né? E é assim que funciona, é assim que acontece. A única coisa que eu falo que, assim, o pessoal fala tanto que os animais são irracionais, para mim eles são muito mais racionais e muito mais humanos do que a gente. Exatamente, porque eu digo assim, que não, porque o racional ele é limitado. Né? O racional é limitado e eles não agem por aqui, eles agem por aqui, que é por onde o ser humano tem que aprender a caminhar. Que deveria, né? Porque assim, a gente Exatamente. vê os animais muito mais humanos, muito mais bondosos, muito mais amorosos do que a gente. Mas muito, muito, muito. Porque eles simplesmente eles são puros, entende? Sim. Eles têm uma pureza imensa, imensa, e o ser humano precisa resgatar isso. Né? Quantas vezes, às vezes a gente está lá no campo, de repente um cavalo vem por trás, às vezes de um cliente, cheira justamente onde a pessoa está com dor. A pessoa nem me falou que tinha essa dor. Olha. Ele vai lá, cheira. Aí a pessoa vira e fala assim, nossa, eu não tinha te falado, mas eu vim com uma dor aqui. Olha só. Eu estava com uma dor aqui, olha, agora eu não tenho dor.
Olha, tá vendo? Como é que eu vou explicar isso? Como é que a ciência vai explicar isso? Não tem como. Tem como. Como? Né? Uma menina também, mulher, veio também constelar umas outras questões de pai, e foi uma constelação intensa, foi um trabalho intenso dela dentro dessa questão, e vai. De repente o cavalo chegou, começou a cheirar bem essa região do peito dela, tinha uma árvore assim atrás, ela encostou, e ela nunca tinha tido contato com o cavalo. Mas como ele chegou, a força que ele emitiu, né, aquele amor foi tão grande, ela se recostou assim na árvore e abriu o peito e deixou ele trabalhar. E ele foi mexendo, ele pegava o focinho assim, Cris, ó, e foi massageando ela, massageando. E eu percebi que tinha alguma coisa ali que ele estava procurando. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E eu deixei. Ela entrou numa catarse muito forte, começou a chorar. Quando ele terminou, ele saiu tranquilamente, saiu assim. Aí ela respirou, olhou para mim e falou: olha, Glaucia, eu não tinha te dito. Quem está sabendo são somente a minha mãe e o meu namorado e eu. Ontem eu peguei uns exames, eu estou com um nódulo no seio direito. Foi exatamente onde ele estava massageando. Aí ela falou assim, eu não sei como vai ser isso aqui. Graças a Deus, depois ela me retornou, não era nada assim. Mas assim, ela falou assim, eu estou passando a mão aqui, eu não estou sentindo. Porque ela tinha percebido o nódulo, você entendeu? Ela tinha percebido o volume, né? Não sei. E assim, não era nada, né? Mas ela estava preocupada, ela tinha pego o exame no dia anterior. E ele percebeu. O que ele não curou ali, né? Você entendeu? Isso nenhum de nós vai dimensionar. Exato. Nenhum de nós vai dimensionar. Eu não tenho como dimensionar isso. Mas simplesmente deixar. Entrar no campo e deixar que tudo se faça da melhor maneira. Exatamente. Ai, que lindo. Cláudia, infelizmente nosso programa está acabando. Eu ficaria horas aqui conversando com você, porque é um assunto muito gostoso. É um assunto gostoso, eu te agradeço. Eu queria mais uma vez te agradecer a sua disponibilidade, né, a sua atenção, porque assim, a gente já vem ali paquerando de você vir faz tempo. A gente está tentando, a gente está se empenhando para isso acontecer. Porque eu queria muito, muito mesmo, por todo o contexto que eu gosto de constelação, eu não sou consteladora, mas eu curto muito. E aí, quando a Sabine me trouxe o tema, né, a constelação com o cavalo, eu falei, nossa, tudo, eu preciso conhecer essa mulher de qualquer jeito. É a teinha da vida que vai ligando os pontinhos, né? Gratidão a Sabine também, maravilhosa. Ela é uma fofa, assim, ela show de bola. Ela e o Cris são pessoas especiais que estão na minha vida, que eu sou muito grata. Então, assim, estão a serviço também. Né? Oi? Estamos a serviço, né, Cris? Todos a serviço. Pois é, verdade. Então, eu queria te agradecer, né? E te convidar já para gravar uma outra pauta mais para frente. Eu vou aí para a gente gravar também. E tenho certeza que vai ser lindo. E que você continue esse trabalho lindo, maravilhoso, que promova muitas curas a todos que querem e que precisam. Exatamente. Vocês são todos muito bem-vindos. Muita gratidão a todos, viu? Que o seu canal possa crescer cada dia mais, que muitas pessoas possam receber esse conteúdo, né? Essa nova consciência que chega. Sim, é verdade. Que isso chegue aos 4 cantos da Terra. Viu? Muita gratidão. Muita gratidão. Obrigada. E até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente. Tchau.